Gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Leão, sou professora dos cursos CCE da PUC-Rio. Eu estou há 5 anos dando aula pelo CCE. Sou formada em administração de empresas, tenho mestrado e estou no 3º ano de doutorado pela PUC-Rio, com ênfase em marketing. Os cursos que eu dou são todos pela gestão de capacitação de gestão e marketing, né? E eu dou aula junto com a professora Cristiane no programa. Agora eu vou pedir um pouquinho que eles se apresentem. E ao longo a gente vai falando um pouco mais sobre a gente. Rapidinho, a Cristiane e depois o professor Henrique. São os meus convidados aqui, juntos, né? Nem sei se são convidados ou estamos todos juntos convidando vocês. Cris, agora é contigo. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou Cristiane Giovannini. Eu sou doutora pela PUC-Rio em administração de empresas com ênfase em marketing. Minha área de especialização é marketing digital. Eu sou professora e consultora na área de marketing digital. E vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, com o Henrique, com a Fernanda e com vocês que estão assistindo, falando sobre o impacto do Covid na parte particularmente de marketing digital no meu caso, mas discutindo isso sob uma perspectiva nacional e internacional. Agora eu vou passar a vez para o Henrique para ele poder se apresentar. Obrigado, Cris. Boa noite, gente. Eu sou o Henrique Pacheco, eu também fiz meu doutorado na PUC. Hoje eu estou como pesquisador de pós-doutorado no PIN, que é o Núcleo de Pesquisa e Negócios Internacionais. Lá na PUC a gente tem um projeto que tanto o Cris quanto o Fernando ainda está nele, Cris já passou por ele, que é um programa de qualificação para as empresas que querem para o mercado internacional, que chama PIX, que eu sou o monitor. Minha área de experiência toda é empreendedorismo internacional com marketing, falo muito de marketing internacional. Eu ajudei a criar os cursos de gestão internacional, um deles é o de marketing global, né? Então, eu espero dividir com vocês, a gente botar essa pitada aí no tema de hoje, impacto de coronavírus, impacto de pandemia. É só Brasil, né? O Brasil é a única saída para isso. A gente vai falar um pouquinho também de marketing internacional. Eu tenho 2 colegas aí que são mais do que experientes em marketing. Eu vou tentar trazer uma experiência para vocês de marketing internacional. Tá bom? Show. A gente vai aqui abordar mesmo esse impacto todo, né? O que o Covid teve de impacto, o quanto desse marketing está sendo mudado, que novas adoções a gente está vendo acontecer ao longo, que não adianta falar do Covid, já passou, não passou, estamos vivendo e já tivemos resultados de novas adoções, de novas práticas, novos modelos de negócio surgindo, e acho que vai ser um papo extremamente interessante a gente ver. E, por favor, quem tiver dúvidas ou sugestões, quiser falar com a gente, só mandar ali pelo chat, eu estou aqui acompanhando e lendo, e eu passo para o professor, tanto o professor Henrique ou para a professora Cristiane. Manda um direct para a Fernanda com a sua pergunta. Um direct para mim aqui. Bom saber que já tem aluna nossa, Cris, aqui. Então, falando de Covid, uma das coisas que a gente pode ver muito foi uma mudança no comportamento do consumidor. Mudamos muito nesses meses que estamos em casa. Certas preocupações que antes a gente não estava tendo, como você pode perceber muito, pessoas começaram a se olhar para dentro das suas casas. Certos negócios começaram a ter importância que antes a gente não estava dando tanta atenção. Pensando por aí, e em modelos de negócios, também a gente pode pensar sobre como as empresas foram mudando ao longo dessa pandemia. Eu, como professora de marketing e relacionamento e de mídias sociais também, vi uma mudança grande nas redes sociais. O uso do Telegram por muitos influenciadores, o uso de WhatsApp por muitas empresas grandes e, com certeza, o uso do e-commerce crescendo por empresas que antes não tinham isso no seu
plataforma, não estavam nem ainda imaginando entrar no e-commerce, e hoje em dia eles estão ou já entraram, ou estão montando seus sites, e com certeza as grandes marcas que já estavam lá e estão usufruindo até melhor. Cris, falando por essa linha, vimos grandes marcas como, principalmente cariocas, como Arezzo, Cantão, Maria Filó, que usaram muito, desde o começo da pandemia, o WhatsApp. Vendedoras usando o WhatsApp para vender seus produtos. E fazendo cada vez mais relacionamento com o cliente quase um a um. Esse uso do WhatsApp, que deu esse boom nesse começo da pandemia, você acha que vai cair ao longo da pandemia, porque as pessoas vão migrar para os sites? Ou a sua percepção é que o WhatsApp ainda será muito bom, porque o ser humano é relacional, mas os sites já estão crescendo? Vamos lá. O WhatsApp é bem típico do Brasil, justamente porque o brasileiro é mais relacional do que em outros países. Então, falando de Brasil em si, a tendência é o WhatsApp continuar sendo uma ferramenta útil. Algumas pessoas vão preferir migrar para o WhatsApp, mas vai voltar muito relacionamento um a um. Em loja, contato direto. Mas é possível que, basicamente, a parte toda de telefonia seja substituída pelo uso do WhatsApp. Particularmente porque agora você tem os contatos diretos, então fica mais fácil você trabalhar. Mas isso não vai significar nenhum tipo de impacto do ponto de vista de vendas e do número de pessoas que frequentam o site, porque, inclusive, muitas vezes a venda não ocorre efetivamente pelo WhatsApp. Na verdade, você confirma que aquilo vai ocorrer, mas você realiza a venda online. O que a gente vai fazer é trabalhar multicanal. A gente vai ter pessoas conversando e discutindo coisas com a vendedora, permanecendo nesse ponto, com a vendedora pelo WhatsApp, que é um canal que permite você contatar diretamente ela, diferente do que você tem no e-commerce, numa loja, e a loja vai se prestar a realizar a compra em si, como sempre, com facilitadores de pagamento e etc. Então, a gente não vai desaparecer nada, inclusive com o número de pessoas que agora está perdendo o desconforto delas com tecnologia, porque logo no início da pandemia muita gente ainda sofria de desconforto de tecnologia e agora está começando a passar porque você foi obrigado a lidar com a tecnologia durante muito tempo. Então, é normal que, na verdade, a gente tenha um crescimento em todas as áreas. Surgiram diversas oportunidades que foram bem aproveitadas por outros perderam excelentes oportunidades e o desenvolvimento do WhatsApp Business, que inclusive tinha acabado de abrir, foi um puta avanço, uma forma muito grande de você conseguir contato com as pessoas, e foi mal, em termos de manter a parte pessoal, de não perder contato pessoal entre as pessoas. Mas nada vai diminuir. A tendência é, na verdade, os dois lados crescerem. Você ter mais gente contatando através do WhatsApp, resolvendo problemas através do WhatsApp e contatando vendedoras através do WhatsApp, e as vendedoras, inclusive, contatando você através do WhatsApp com mais frequência, e as vendas aumentando em termos online, justamente por causa dessa redução do desconforto com tecnologia e do fato de você poder trabalhar em várias frentes simultaneamente. Como consumidor, legal. Você pode ver o lugar numa coisa, comprar noutra e perguntar, então é útil para todos nós. Henrique, já pensando pelas empresas que estão começando a exportação, ou estavam no processo de, ou estavam pensando em exportar, essas mesmas redes sociais, você vê pela sua experiência, principalmente lá no PX, o quanto que a adoção das novas tecnologias foi bem incorporada por essas empresas? Ou como ela está sendo essa adoção? Na verdade, uma coisa que eu sempre falei, quando começou essa pandemia, eu falei, vai ser muito interessante ver o impacto disso no comércio internacional. Porque, assim, empresas que operam internacionalmente já eram obrigadas a usar de tecnologias que permitissem atuar à distância. Bom, isso é uma característica pré-pandemia. As empresas já tinham isso, tá? Elas já sabiam, elas são obrigadas a desenvolver essa competência. Então, quem já estava nesse processo já se beneficiou logo de cara, porque já estava experimentando isso, a Cris está falando aí de
a adotar novas tecnologias, as empresas já estavam operando nisso. Porque hoje, por conta da pandemia, você não pega mais o seu carro, sai da sua casa e vai até a loja. Você tem que comprar à distância e vai ter que receber. No contexto internacional, era o que você já não podia fazer. Você não pegava o seu carro e ia comprar, né? O seu cliente está lá do outro lado. Você tinha que mandar isso para ele. Então, você tinha que fazer essa venda à distância. Então, as empresas eram obrigadas a lidar com isso. Então, agora, vai ser um cenário muito interessante. Quem já estava se preparando já tem competência para encarar essa época de pandemia, já saiu na frente. E quem teve que desenvolver essa competência, já desenvolveu a competência para explorar um novo mercado que antes tinha medo, antes não acessava, antes não podia fazer. Então, assim, é muito interessante, porque do ponto de vista de comércio internacional, todas as competências que estão sendo desenvolvidas por empresas são extremamente bem-vindas. Eu fiz alguns textos que me pediram para escrever, para falar. Olha, eu não estou falando nada novo, são coisas já antigas que se aplicam nesse contexto de pandemia. Né? Não peguei nada assim, nenhuma teoria nova, nenhum conceito novo, nenhuma ferramenta nova. Eu falei, agora vocês descobriram. Né? Era muito comum, em sala de aula, eu falar para os alunos, olha, comunicar à distância, gerenciar à distância, atender à distância, não é via WhatsApp só, que eu acho que é bem na linha do que a Cris falou. O WhatsApp é uma ferramenta para um fim específico. Então, não, o WhatsApp dá conta de tudo. Não dá, tem outras ferramentas. Veio a pandemia. Todo mundo está descobrindo todas as ferramentas que existem. Então, eu acho que isso é um grande barato, é uma coisa que vai impactar positivamente. Não vejo de uma forma muito negativa, tentando ver o lado positivo da pandemia. O que eu posso ver é o quão relacional as pessoas estavam sempre muito preocupadas, mas não tinham isso documentados, e eu acho que com a pandemia eles estão começando a se preocupar esse relacional ser mais documentado. Então, os clientes terem, os empresários têm mais dados e informações dos seus clientes do que só aquela comunicado. Porque como você via muita pessoa, você encontrava muita pessoa antes da pandemia, muitos não se preocupavam tanto com esses dados de estarem anotados, estarem computados, e eu acho que agora com a pandemia essa preocupação ficou mais visível. Foi o que pelo menos eu vi, tanto no PayEx, quando atendendo as empresas, como também falando em sala de aula. O quanto que esses dados eles são importantes para eles se relacionarem, são importantes até para eles saberem com quem eles estão falando. E se numa coisa de pandemia dessa, por exemplo, tiveram lojas no Shopping da Gávea que eram ótimas de relacionamento, vendiam muito bem para os seus clientes, posso falar isso por conhecer, e elas não tinham um cadastro dos telefones para elas venderem online. Elas não tinham um telefone para falar e avisar que a loja já estava fazendo entregas. E acho que essa mudança, a pandemia, fez elas entenderem que elas não podem mais viver assim. Porque elas estão com a porta aberta e a cliente dela vai lá. Não, hoje em dia isso não existe mais. Então, acho que foi muito bom nesse sentido para os empreendedores. Cris, falando agora de anúncios, você viu a quantidade de anúncios que cresceram nas redes sociais? O quanto de impulsionamento a gente viu aumentando nessa época? Isso era esperado porque aumentou o volume de pessoas disponíveis, né? Antigamente as pessoas estavam nas redes sociais, mas não estavam nas redes sociais. Elas pegavam aqueles 5 minutinhos nas filas, no caminho de casa, do trabalho, no horário de almoço, de jantar, né? E agora tem muito mais gente que fica permanentemente online, basicamente, né? Inclusive porque às vezes está trabalhando, ou então está numa reunião, e você tem mais acesso a essas pessoas. E você tem todas aquelas empresas que, na verdade, não tinham operações online pré-pandemia, as empresas que já tinham operações online durante pré-pandemia e que a todas elas se juntaram. Né? Agora, como é que eu vou fazer para contatar o meu cliente, já que ele fisicamente não pode vir à minha loja? O método mais fácil são as redes sociais. Né? Facebook e Instagram sofreram basicamente a grande carga / pesada nisso.
né? É engraçado que, inclusive, o Yahoo Mail aumentou a quantidade de anúncios que eles tinham também, só para vocês verem como a coisa cresce em todas as áreas. Mas passou a ter muito mais impulsionamento e patrocínio, né? Conteúdo patrocinado nas redes sociais, justamente por causa disso. Você juntou quem já estava lá com quem precisou entrar por causa do problema e que entrou um pouco atrasado. Então, aumenta consideravelmente o volume, aumenta a competição, aumenta os custos para quem está fazendo também, né? Exige que você estude mais, saiba mais como é que funciona, inclusive para você não perder grana nesse momento, porque com o aumento de competição na verdade, você não muda o número total de clientes possíveis, né? O seu alcance máximo, que seria toda a rede, ela não aumentou consideravelmente em razão ao número de empresas que entrou lá. Mas o que você precisa agora é ter estratégias um pouquinho mais cuidadosas em termos de selecionar melhor seu público, saber usar os pixels a seu favor, porque a gente está falando de Facebook quando fala de Instagram, e a seu favor de maneira que você possa usar melhor seu dinheiro e melhor as suas técnicas, porque não basta fazer o marketing de conteúdo bem feito, orgânico para atrair as pessoas, mas você vai precisar, né, impulsionar as postagens corretas e vai precisar pagar alguma coisa por fora, sim, para você ter um máximo de alcance. Cris, deixa eu só pegar um gancho, você falou de Pode impulsionar pegar. e tal. Não, o que é legal, que assim, você vai... Tá, o que eu tenho que saber de marketing para fazer isso? É só marketing digital? Não. E logo quando vai impulsionar, tem uma perguntinha. Quem é seu público-alvo? Pronto. Isso é um conceito de marketing relativamente fácil de explicar, né? Mas difícil de entender e mais difícil ainda de executar. Então, assim, além de você saber operar muito bem a rede social, né, você tem que ter muito claro quem é o seu público-alvo, como é que você vai atingir, por que você vai atingir, porque senão você vai gastar dinheiro à toa. E qual Onde ele rede está, se social ele está no usar? Instagram, se ele está no Facebook. Entendeu? Aquelas perguntinhas parecem triviais, mas não são. Não são. Definir público-alvo é uma tarefa super importante, mas, de novo, fácil de explicar, fácil, médio de entender e muito difícil de executar, escolher um bom público-alvo. Então, assim, a gente está falando aqui de marketing e tal, é um conceito bem básico, um conceito bem simples, mas que exige experiência. Você agora, antes de você abrir a loja no Shopping da Gávea, você não podia nem, pegando o gancho da Fernanda, o público-alvo, você podia dizer que eram homens e mulheres da região, da Zona Sul do Rio de Janeiro. O público-alvo vinha porque estava ali no Shopping da Gávea. Ele meio que se definia por conta disso. Na rede social você não pode mais fazer isso. Você não pode mais fazer. Ele bota uma ênfase num conceito bobinho, simplesinho, mas que passou a ser para lá de relevante. Perfeito. E uma das coisas que também na segmentação bem feita, as pessoas também têm que saber qual rede social você vai falar e que abordagem. E saber, assim, aí eu não sei se Cristiane concorda comigo, mas uma postagem que está para o Facebook não deve ser a mesma sendo usada no Instagram. São redes diferentes com propostas diferentes. Só em caso de emergência você faz um negócio desse. Exatamente. E as pessoas às vezes esquecem. Às vezes empresas grandes esquecendo essa regra fundamental, em que o seu consumidor às vezes só está numa rede, ou não está na outra, ou numa rede ele tem uma intenção de ver de uma certa forma e na outra de totalmente diferente. Tem mais vontade de ler um texto, de ler uma abordagem, e no outro ele quer um vídeo, qualquer coisa do gênero. Henrique, vendo também agora temos uma greve de correios se encaminhando por aí. Eu não podia deixar de falar de logística. Oportunidade para as outras empresas, um monte delas crescendo nesse momento. O que você pode mostrar, o que você diria? E vamos, gente, pegar e pensar um pouco, tanto o pequeno empreendedor que está fazendo suas pequenas coisas, como também as grandes empresas que já estavam contando com essa logística. Bom, olha, eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com os próprios Correios, tá? Eu fui participar de uma reunião com uma empresária, levei o Correio junto comigo, e ela foi até bem agressiva com o cara do Correios,
Assim, por que eu deveria... Ela queria exportar para a Alemanha, pequena, média produtora, de pequena para médio, tá? Mais para pequeno, e estava exportando bolsa para a Alemanha e virou para ele, por que eu escolheria o correio ao invés de escolher a DHL para vender o meu produto? Aí ele, é para onde? Ela, para a Alemanha. Aí, você escolheria o correio se você fosse maluca. Aí, eu baixei a cabeça, comecei a rir, não esperava uma resposta dessa. E... Sincero? Sincero, ele foi gostei. absolutamente sincero. O final da história foi, ela fechou com os Correios, tá? Depois de uma resposta dessa, ela ainda fechou com os Correios. Porque o que eu acho interessante? Aí ele me explicou o seguinte, falou, Henrique, olha, do ponto de vista internacional, o Correios ele faz contratos e convênios com Correios locais. Ele não controla toda a cadeia de distribuição, Brasil e no exterior até a porta do cliente. Então, obviamente, eu não tenho a mesma agilidade, nem o mesmo controle que a DHL, que no caso é uma empresa alemã, que ela tem toda a logística, Brasil e Alemanha. Ela controla todo o processo até a porta do cliente. Então, onde é que o Correio virou a chave? Ele tem um programa que é para estimular as empresas que querem exportar, começarem a exportar, e que ele senta do lado da empresa, ajuda a empresa a preencher todos os formulários e por aí vai, porque tem uma legislação de exporta fácil que vale para Correios e para qualquer serviço de courier. Né? Então, o Correio sentou do lado da empresa e falou assim, não, eu te ajudo a preencher aquela primeira que você fica na dúvida, aqueles formulários que você recebe com um monte de informação, fica, ai meu Deus, o que eu boto aqui, o que eu não boto? Enquanto a DHL só entregava, toma, está aqui o formulário, preenche. Qualquer erro, responsabilidade sua. Então, o Correio está entrando em greve? Está entrando em greve. Ele é a única solução? Não. É a melhor solução logística? Provavelmente não. Ele pode ser uma boa opção, ainda mais quando você está começando? Pode. Então, toda vez que você for escolher um canal, eu falo isso sempre para todos os meus alunos. Quem já foi, estou vendo aqui que está o Luiz Fernando, foi meu aluno do MBA, ele não vai deixar mentir, que eu passo o meu curso inteiro de internacionalização de empresas, falando assim, objetivo, 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 objetivo. Porque assim, a escolha do seu canal depende do seu objetivo. Então eu recomendaria Correio se o seu objetivo é aprendizado. Se o seu objetivo é custo, logística, velocidade, não é ele. Tá? Se você quer controlar todo o seu processo de venda, né, e não depender de ninguém, e você depende disso para o sucesso do seu negócio, você vai fazer o que a Amazon fez. Você vai fazer o que as grandes empresas logísticas fizeram. Você vai desenvolver isso para você. O que você não pode fazer é escolher um canal de venda para o cliente, que depende do seu sucesso, que é fundamental para o seu sucesso, e deixar na mão de outro. Tá? Então, você tem que balancear muito bem isso. Né? Como que você vai distribuir, com que objetivo e para onde. Né? Então, eu diria assim, sim, greve dos Correios. Você está trabalhando com o governo. Sim, o Brasil é um dos países mais burocráticos e falta infraestrutura? Sim. Aí que entra a pegadinha. Se aqui está difícil, às vezes lá fora é mais fácil. Às vezes você não sofre com isso lá fora. Então, mas isso é uma informação que o pequeno empresário tem? Facilmente, você acha isso com facilidade? Essa é a minha assim, eu acho que a galera que está aqui vai se perguntar assim, mas será que eu, pequeno, ainda consigo ter acesso a isso? Bom, aí pausa para a propaganda do curso, mas toda vez que eu falo de internacionalização, normalmente, especialmente em marketing internacional, a segunda aula é sobre cultura, tá? Cultura e distância psíquica. Se isso chega facilmente a ele? Não. Por quê? O Brasil é distante culturalmente do resto do mundo. Tá? A gente tem uma distância psíquica alta. Isso quer dizer que os fatores que impedem o prejuízo do fluxo de informação são altos. Então, não, a gente não tem essa percepção. Por quê? Por uma característica cultural nossa. Então, isso é uma coisa que pode ser trabalhada e é uma forma como você enxerga o mundo. Você pode trabalhar isso. Não à toa, fechando a propaganda do curso. Um dos primeiros conceitos que se trabalha é cultura para você facilitar esse fluxo de informação. Tá? Vou contar para vocês uma piadinha, esse negócio de distância para vocês entenderem. Tá?
É muito comum nos Estados Unidos os portos brigarem entre si. São 3 grandes portos nos Estados Unidos: Miami, Nova York e Houston, no Texas. E o porto de Houston fica pau da vida com o porto de Miami, porque Miami é sabidamente a porta de entrada para os brasileiros nos Estados Unidos. E Houston faz a piada que é o seguinte: eu não entendo vocês, brasileiros, que querem entrar por Miami, mas que vocês têm que subir 200 milhas para o norte, virar à esquerda para entrar nos Estados Unidos. Logisticamente, isso é péssimo para acessar o mercado americano. Mas por que a gente escolhe Miami? Porque o brasileiro conhece Miami. A distância psíquica com Miami é menor. Porque o clima no Texas não é pior do que o clima de Miami. A quantidade de espanhol que se fala no Texas não é menor do que Miami. Inclusive, há quem diga que o espanhol falado do Texas é mais fácil para os brasileiros entenderem. Mas a gente acha Miami mais perto. Culturalmente mais perto. Eu também não conheço, mas conheço pessoalmente, né? Ter ido. Mas é muito interessante. Você tem vários cenários te indicando ir para o Texas, mas a gente vai para Miami. Está errado? Não. Não necessariamente errado. Do ponto de vista cultural, está certo. Claro. Tá? Claro. Uma pergunta aqui que eu tenho para você. O Jerônimo colocou, é onde gera uma certa insegurança para pequenos empreendedores, provavelmente ele deve estar falando da parte da logística, em colocar suas vendas online, devido à incerteza de entrega eficaz. Então, pelo que eu entendi aqui da pergunta, ele está colocando do tipo, eu tenho medo de entrar online se eu não garanto a minha entrega para o consumidor. Cris e Henrique. Formas diferentes de você resolver isso. Vai, começa você, Henrique. Depois eu entro na... Vou falar do ponto de vista de cultura, tá? Nós, brasileiros, a gente tem uma cultura, um traço cultural nosso, que fala sobre a aversão à incerteza, tá, Jerônimo? E é curioso, porque normalmente a gente acha que o brasileiro aceita a incerteza muito bem. Mentira, a gente tem um alto grau de aversão à incerteza. Toda situação que é ambígua e o resultado não é previsto gera um desconforto no Brasil, no brasileiro como um todo, muito grande. Tá? Então, assim, a não entrega, a não garantia, a não certeza gera na gente um sentimento, um desconforto, uma ansiedade muito grande. Enquanto em outras culturas você não tem esse desconforto tão alto. Qual é o problema do Brasil? Com isso, se reflete. Então, para eu vender online, eu quero ter controle sobre a operação de logística. Onde é que pega? Eu não tenho grana, não tenho capital para fazer isso. Aí você deixa de fazer, você deixa de investir por um traço cultural, porque você quer controlar excessivamente uma incerteza. Então, o que eu posso te dizer, Jerônimo, tenta relaxar e ver em que medida você, de fato, precisa controlar isso. Até que ponto você pode aceitar essa incerteza. Tá? Porque o seu concorrente, se ele vender online, ele está correndo a mesma incerteza, mas ele vai vender. Tá? Enquanto você pode ficar com medo de ficar parado. Vamos lá. Enquanto rola a incerteza, você tem alternativas. Olha só, você não precisa ter seu próprio e-commerce, né? E, portanto, você ser responsável por controlar todos os níveis, né? Você pode, por exemplo, entrar no marketplace. O marketplace muitas vezes tem estruturas próprias de logística. É o caso da Amazon.com.br e a Amazon.com. Ele tem estrutura própria de logística e você pode entrar como uma loja dentro dele e usar a estrutura de logística pré-existente. Então você garante que a coisa vai chegar. Tá? Existem outros, existe uma série de marketplaces no Brasil, grandes. Tá? A gente tem a B2W, você tem Americanas, praticamente todas as grandes lojas online que a gente tem, da Fit, Americanas, de sapato, etc. Elas são, na verdade, marketplaces. Não são lojas exclusivas. Então, você pode entrar e utilizar toda a estrutura pré-existente de logística deles. Isso tem um custo. Tá? Ou você pode adotar sua própria estrutura de logística. Então, existem algumas empresas que são pequenas, não têm condições, por exemplo, de fazer e-commerce de tamanho grande, mas você tem uma condição de entrar no marketplace, você perde, obviamente, uma parcela dos seus lucros e fica temporariamente trabalhando com uma estrutura que é diferenciada, mas você pode utilizar essa estrutura para você aprender como operar e a usar logística
até você se estabilizar e ter seu próprio e-commerce, sua própria estrutura de logística, se é essa a resposta que você procura, né? Então, você tem caminhos Cris, intermediários. já seguindo nessa, o Jerônimo agradeceu. O Luiz Fernando falou que lembra bem da sua aula de MBA, Henrique, falando de objetivo, comércio exterior, distância física, entre outras coisas. Inclusive, foi a última aula antes da pandemia. Você deu aula já esse ano na PUC? Dei. Ai, eu não cheguei nem dar. A Iriana falou que você estava perfeita, Cris. E pegando esse gancho de marketplace, muita gente ficando desempregada com pandemia. Eu não sei se vocês já perceberam quantos conhecidos ou gente entrando no marketing afiliado, Cris. Pessoas fazendo suas lojinhas, tipo na Magazine Luiza, pessoas fazendo sua lojinha na Netshoes, pessoas fazendo lojinhas e começando a vender. Crescendo e, tipo, nos últimos 2 meses eu vi muita gente fazendo as suas lojinhas, Fast, Polishop, e eu não via isso acontecendo, por exemplo, ano passado. O que você acha desse crescimento, até como uma segunda renda ou renda principal dessas pessoas que perderam seus empregos? Então, estamos numa fase muito difícil. Bom, esse é complicado porque o negócio é o seguinte, isso é uma saída, o brasileiro, apesar da distância psíquica e dos nossos problemas culturais, ele tem uma alma de empreendedor. Toda vez que alguma coisa não dá certo, ele vai tentar dar um jeitinho, né? E marketing afiliado, na verdade, é uma coisa antiquíssima e na internet, inclusive, é uma das formas de marketing mais antigas que tem. Mas o brasileiro em si só começou a perceber marketing afiliado hoje em dia. Na verdade, se você parar para pensar, o marketing que utiliza influenciador digital é marketing de... Meu Deus do céu, deu... Marketing afiliado. Isso, é marketing afiliado, uma forma de marketing afiliado. A ideia é que hoje em dia ele se tornou... Olha só que horror, o cérebro bloqueou. Se tornou muito comum, muito mais comum você trabalhar com marketing afiliado hoje em dia. O fato da gente ter redes sociais, mídias sociais de uma maneira geral, né? E o fato de a gente ter uma série de marketplaces grandes para trabalhar, permite um acesso muito grande a você operar na forma de afiliado. E existem diversos formatos diferentes para o afiliado, né? Desde você indicar coisas e receber porcentagens, ou não indicar da forma e fazer a própria venda. E fazer a própria venda, né? Então você tem muitas maneiras diferentes de colocar e é uma coisa que cresceu muito e principalmente porque as pessoas começaram a procurar formas diferentes de fazer dinheiro, né? E antigamente o nego fazia muita coisa de venda e descobriu que na verdade os formatos de marketing afiliado são formatos que são muito úteis nessa hora. Né? Você não precisa vender seus próprios produtos. Você pode vender os produtos alheios. Né? Você pode vender seus próprios produtos através de alheios. Então, você cria toda uma estrutura que é muito útil para quem, por exemplo, é bom em venda, mas não é bom de produto. Para quem é bom de produto, mas não é bom em venda. Então, você tem uma combinação, uma sinergia muito grande nessa hora. Então, cresceu consideravelmente. As pessoas começaram a descobrir que marketing afiliado existia e começaram a aplicar. Pós-pandemia, então, é um bom momento. Pós-pandemia deve se manter, né? Eu não acredito que vai cair. Também acho que não. Eu acho que quem começar a entrar que entrou na pandemia, descobriu essa nova fonte de renda, essa nova maneira de se manter. Como você mesmo falou, o brasileiro é empreendedor. Eu também acredito que ele vá no pós-pandemia usando essa plataforma. Henrique, eu acho que essa pergunta aqui é para você. O Guilherme perguntou, qual a ideia de dropshipping? No Brasil ainda não é regulamentado. Vejo que na parte do cliente tem bastante reclamação. O Guilherme, na verdade, assim... Eita, cai não. Cai não. Dropshipping... confesso para você que o termo não me era familiar. Aí, em 2 segundos, eu fui falar assim, será que isso é comércio internacional? Um termo que eu não consegui ouvir? Mais ou menos. Na verdade, o que acontece? O modelo de dropshipping, o que ele faz? Você tem um revendedor que ele não faz estoque. Ele vende o seu produto e negocia o estoque com o produtor. Basicamente é isso, tá? Resumindo, é isso.
Esse mecanismo de venda, tá, em comércio internacional é chamado de exportação indireta, que basicamente é o seguinte: você tem uma comercial exportadora que vai no exterior, acha o cliente, coloca o preço e vende para o cliente e te avisa: fiz a venda, entrega, tá? Preciso que você entregue. E muitas vezes ele, inclusive, negocia como é que vai ser feita essa entrega. Então, um contrato de dropshipping, o nome é bonito, o nome é novo, mas é rigorosamente igual uma exportação indireta, tá? Ele tem alguns problemas? Tem, vários. Tá? O principal deles, de novo, vou bater na tecla do controle, é um modo de operação onde você, produtor, não tem controle sobre a venda. Tá? Então, você, do ponto de vista de produtor, fornecedor, você abre mão do controle e, como tem intermediário, você também abre mão de parte do lucro. Em contrapartida, você não tem investimento de marketing, você não tem investimento de vendas, nem nada do tipo. Quem está vendendo é a melhor coisa do mundo? Não. Ele está num baita risco de você falhar, porque se você falhar, ele falha. Tá? Ele está vendendo um produto em que ele descobre o mercado, vende para o mercado, divulga a sua marca, e se você descobrir um outro fornecedor, uma outra loja, uma outra coisa, que venda melhor, com margem melhor, ele já testou o produto, já conheceu o mercado, e você pode abandonar ele. Então, assim, as técnicas para você negociar esse tipo de contrato rigorosamente assim, busca-se como negociar um contrato de exportação indireta. As mesmas dicas que eu daria para uma exportação indireta, daria para esse tipo de fornecimento. É um problema? Gera problema. Tem que selecionar bons parceiros para não gerar reclamação de cliente. Tá? Talvez essa pergunta, por que tanta reclamação? Vamos dizer que aqui tem muita gente que não sabe do que você está falando. Por que acontece tanta reclamação de cliente? Por quê? Simplesmente porque, assim, nesse tipo de a experiência minha com exportação indireta. Exportação indireta, gente, é o seguinte: você quer vender para o exterior, mas você não quer ir para o exterior vender. Então, uma outra empresa compra de você e vende lá fora. Tá? Compra de você no Brasil e faz a exportação. É rigorosamente o que é o dropship. Tá? Alguém compra de você e vende para o outro cara e não faz estoque no meio do caminho. Quando eu participo desse tipo de negociação, normalmente, o que eram para ser duas pessoas formando uma parceria, são duas pessoas morrendo de medo de um passar a perna no outro. Então, um puxa de um lado, outro puxa do outro. Tá? Os dois ficam brigando. Ao invés de eles formarem, de fato, uma boa parceria para que tudo funcione bem, a loja te exige um estoque, você não cumpre aquele estoque, não fornece, o cara não tem metas para vender, o que era para ser uma parceria acaba não sendo parceria. Então, o maior problema para fazer esse tipo de contrato e evitar a reclamação, é que a parceria seja bem feita. Porque o cliente vai reclamar, ele não quer saber se isso está no estoque do fornecedor, está no teu estoque, se foi o Correio que atrasou, quem que atrasou, se foi roubo de cargo, o que aconteceu. O cliente comprou, ele quer receber o produto. Vai adotar esse tipo de modelo? Vai, você escolhe um parceiro. Tá? Com todos os prós e contras. Gente, vou dar uma dica para vocês. Isso vale para marketing internacional, negócios internacionais ou para qualquer coisa que vocês fizerem na empresa de vocês. Toda decisão que vocês tomarem tem prós e contras. Se vocês estiverem vendo só os prós, para e pensa nos contras. Assim como se você só estiver vendo contra, para e vai procurar os prós. Porque é sempre um trade-off. Não existe decisão ótima, perfeita, sem pontos positivos e pontos negativos. Tá? Michele, você... Desculpa, Henrique. Perdão. Não, se eu respondi. Guilherme, qual coisa que você escreve aqui? Michele levantou a mão. Você queria escrever alguma coisa? Que eu não sei se o áudio de vocês está liberado. Então, Michele, eu não sei se... O que você gostaria de escrever ou falar? Por favor, escreve e mande para todo mundo no chat, que aí a gente lê aqui. Porque eu acho que vocês não têm áudio aberto, eu não sei. Fiquei na dúvida. Eu posso continuar rapidinho do dropship do ponto de vista do cliente individual, porque o ponto de vista do Henrique é particularmente bom para a empresa. Mas, do ponto de vista de cliente individual, a experiência que as pessoas têm, geralmente, é provida de marketplace. Tá? Deixa eu só dar uma explicação.
Marketplace tipo Alibaba, o Wish, o DX.com e uns outros, eles trabalham com dropshipping. O que eles são? Eles são intermediários. Eles colocam em contato você com o produtor lá no Quinto dos Infernos, na China, na Ucrânia, na Europa, na África, né? E você, na verdade, não sabe de onde vem o produto. Você compra um produto. Muitas vezes você assume que é chinês, né? E eles usam a estrutura deles para fazer. É verdade, usam os correios dele. Felizmente, o correio na China nem é tão ruim assim. Mas, às vezes, por exemplo, eu já vi. Você inicia o processo que você compra da firma A, né, que você assume que é na China, porque parece que é na China, mas o produto é despachado de algum lugar na Alemanha para chegar no Brasil. O que acontece? Você tem uma estrutura com intermediário. Então, do ponto de vista tanto do cliente final, individual, tá? Quanto do vendedor original, que é o produtor, você tem um problema de colocar um intermediário no meio que diminui, aumenta o preço de um produto, né? E automaticamente também reduz os lucros do outro lado. Então, você tem esse primeiro problema, né? Você mexe com dinheiro. Segundo, dependendo de como você fizer, os custos nesse processo de deslocamento podem ir nas alturas ou serem muito baixos e darem os problemas usuais. Por exemplo, quem compra, por exemplo, da China nesse sistema, tá? Muitas vezes paga, tipo assim, R$3 de shipping, mas a coisa leva algo entre 1 mês e 10 meses para chegar na sua casa. Você não sabe se vem por navio, se vem por avião, você não sabe, você não tem controle no processo. O cara do outro lado vai disparar de acordo com o que ele tem, o que está previsto no contrato dele, que é qualquer coisa desde que chegue aqui. Né? Então você pode acompanhar, inclusive, foi do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, foi despachado para o Brasil de avião, veio de avião, chegou aqui no Brasil, acabou, está perdido, para sempre. Né? Porque você não sabe os processos onde ele vai ter que passar, porque eles param de se comunicar, para de ter rastreio, ou então está no meio do caminho. Às vezes ele entra no navio e fica 3 meses no navio. Né? Então, tem uma série de coisas que você não controla como a coisa é feita. Para quem está fazendo o intermediário, para quem faz o serviço vai assumir o dropshipping, né? Quer dizer, a empresa logística que vai assumir as entregas, ela é contratada por um dos lados. Quem contrata, ou seja, quem está oferecendo o formato de ligar um com o outro, mas na verdade eu compro aqui e você que envia, né? Ele simplesmente faz o negócio, ele sai com o dinheiro dele, mas o cliente final muitas vezes não tem acesso a informações básicas, o que gera muita reclamação. Né? Eu não sei como vem. Porque o cara que vendeu para mim, que é um intermediário, não sabe. Quem sabe é o produtor, que simplesmente é contatado para dizer envia para tal lugar. Né? Então, o dropshipping vai agora, inicialmente, talvez ser muito útil para uma série de empresas, mas ele pode ser um problema de diversos aspectos. Falta transparência de informação, muitas vezes porque quem faz não sabe. Né? Quem está comprando não sabe como é que isso funciona. Ele está entrando no risco. Né? Eu não sei quem vai enviar, como vai enviar, porque eu falei com você. E você é o intermediário. Né? Quem vai fazer essas coisas todas é um outro cara. Né? Então, vale a pena você checar o que está acontecendo. Mas do ponto de vista de cliente final individual, é muito diferente, né, do que é você aceitar o contrato e tudo mais. Porque você tem um contrato. Aqui o contrato de venda é basicamente, eu comprei banana, ok. A banana chega quando? Olha só, o prazo inicial são 30 dias úteis, mas você espera mais 60. Na boa? Na boa. Como é que vai chegar? Não sei. De onde está sendo enviado? Não sei. Mas se depois acompanhar aqui, aparece. Acho que... Bem, o Guilherme já agradeceu a resposta do Henrique. Acho que agora você deu um bom fecho. Fechou direitinho o dropshipping para ele. A Raquel aqui já fez uma pergunta, que era o que eu ia fazer agora. Comentar sobre serviços. O Guilherme achou que ficou muito bom o fechamento. Também gostei, Guilherme. Sobre serviços, gente. O que eu ia comentar, a primeira coisa, foi a quantidade de pessoas vendendo serviços nessa pandemia. E, ao mesmo tempo, setores como de evento,
restaurantes, comida, em modo geral, sofrendo bastante com a pandemia. Acredito que seja um setor que ainda vai ter que se reinventar para muitas coisas. Alguns eventos cada vez mais estão sendo feitos online, como congressos que a gente sempre participou. Os congressos agora estão sendo online e a gente continua precisando de empresas que administram esses eventos, que ainda consigam organizar nossas matrículas, nossas inscrições, seja lá como for, as salas, os chats, tudo isso a gente ainda precisa dessas empresas. Por mais que a gente sabe que é um setor que está sofrendo bastante. Outra coisa que eu vi muito, e aí gostaria da opinião de vocês, são pessoas, por exemplo, arquitetos. Eu nunca vi tanto arquiteto oferecendo e tendo tanta demanda de serviço. Acho que provavelmente pelo momento que nós estamos vivendo, de estarmos em casa, de precisarmos de repente de um home office, precisarmos de repente ficar num ambiente que você precisa se sentir bem. E os arquitetos realmente estão aparecendo, estão ficando bem presentes nas redes sociais. Qualquer um dos dois que gostaria de continuar o raciocínio de serviço e como está sendo esse setor está sendo impactado? Vamos lá. Setor de serviços depende do serviço. Né? Marketing, a maldição de marketing, tudo depende, né? Depende disso, depende daquilo. Alguns serviços, na verdade, eles se estabeleceram online, né? Então, na verdade, eles aproveitaram a oportunidade e cresceram horrorosamente nesse período. E outros setores de serviço, na verdade, eles eram majoritariamente físicos e sofreram, né, para se adaptarem para a nova situação. Você tem uma série de serviços que, inclusive, por exemplo, você tem serviço de manicure, pedicure, cabeleireiro, serviços de alimentação, etc., porque são efetivamente dependem do encontro de serviços, né, do prestador de serviços estar lá presente fisicamente para ocorrerem. Esses, particularmente, sofreram drasticamente, porque com distanciamento social, na verdade, você matou muitos deles. Né? Quem trabalha, né, como manicure e pedicure vai fazer o quê? Vai ficar de casa em casa? A maioria não quer nem receber em casa. Em princípio, no início, as pessoas não eram nem recebidas. Né? Atualmente, agora ficou um pouco mais relaxado, você consegue trabalhar na casa das pessoas e ir de casa em casa, vai lá todo mascarado, usando roupas especiais, né? Daqui a pouco o nego vai estar vendendo a Hazmat Suit, que é aquela roupa para proteção de contra-ataque biológico por aí, né? Para você ir, botam a carapaça e vai. Então, esses serviços, na verdade, sofreram consideravelmente, porque eles dependem do encontro. Né? Os serviços, por exemplo, de alimentação, muitos deles levaram tempo para se adaptar à ideia de se tornarem serviços online, quer dizer, se aproveitarem das ferramentas que já existiam, inclusive surgiram novas ferramentas, né? Tem 3 ou 4 aplicativos novos de entrega de supermercado e comida, né? Desde que começou a pandemia, além dos originais do Uber Eats, do iFood e do Rappi, tem mais um monte que surgiram em função disso, porque percebeu-se, né, que era uma necessidade. Então, muitos restaurantes, obviamente, fecharam suas portas e outros fizeram uma esvaziada online e outros adotaram finalmente online. Você tem a questão de mercado. Por exemplo, quando começou a pandemia, vou contar um caos meu. Eu sempre fiz compra online, eu sou a maluca da compra online, né? Desde que começou, primeiro eu vivia, desde 2005 eu procuro supermercado online, né? Quando começou a ter supermercado online no Rio de Janeiro, a partir de 2010, eu passei a comprar tudo online. Então, eu sou fanzoca, né, do Pão de Açúcar, do Superprix, né? Então, eu adoro aquilo. Aí, quando começou a pandemia, gente, os supermercados piraram, né? Antes, eles já não eram, assim, 100% de logística. Eles diziam que tinha que entregar a coisa entre 10 e 4 da tarde e 5 e meia estava chegando na tua casa. Agora não chega mais porque não tem produto. A ideia é, todo mundo descobriu que o serviço existia. E eles não têm, obviamente, condições. Então, na verdade, o serviço ele tem alguns problemas inerentes que é volume com que ele consegue trabalhar. Né? Então, serviço que migra para o online, se não tem uma plataforma boa, uma estrutura boa, ele sofre muito com isso.
né? A qualidade da entrega do serviço pode cair consideravelmente, né? Por exemplo, algumas pessoas que pegaram restaurantes que eram restaurantes físicos e que migraram para o online e que as embalagens de isopor dele derretem, né? Então, assim, pô, a comida do lugar era ótima, quando eu estava no restaurante era maravilhoso, mas assim, eu peguei meu frango hoje, ele saiu pelo fundo do pote, né? Então, sofre um impacto, é necessária uma certa adaptação. Alguns serviços sofrem porque simplesmente não podem ocorrer da maneira como deveriam ocorrer normalmente, e agora, com as adaptações possíveis, estão voltando a acontecer, porque ficaram realmente tolhidos. Enquanto outros serviços, na verdade, cresceram horrores nesse período, né? Quem é, por exemplo, game maníaco que nem eu, nossa, mãe do céu, como cresceu, os servidores estão entupidos. Agora a gente tem fila todo dia para poder jogar. Pré-pandemia estava mais simples, as filas eram menores, tá? No que eu jogo, as filas eram menores, as 5, 6 pessoas. Agora tem 30, 40, né? Então, você repara que diferentes serviços sofrem impactos de forma diferente. Sim, mas de até uma maneira... pergunta aqui, Cris, por exemplo, a Raquel perguntou no setor de turismo. E realmente, turismo, Raquel, o mundo inteiro está passando por isso. Se você acompanhar um pouco as notícias mesmo em Nova York, como Nova York está sofrendo. Nova York ainda não conseguiu voltar direito a ter nada. E aí, para onde você vê? Os museus fizeram visitas online, exposições foram colocadas todas virtuais. Broadway. Gente, eu vi uma peça da Broadway, que é o Hamilton, que você não consegue nunca comprar, primeiro porque estava uma fortuna, e outro que era super difícil. E está no YouTube. Então, o Hamilton está no YouTube. Acho sim, Raquel, que esse setor de turismo vai ser bem impactado, e não temos ainda previsão, tendo em vista, se você estiver falando turismo no Rio de Janeiro, o máximo que a gente viu nas notícias até hoje mesmo de manhã foi o quê? Os hotéis usando os quartos de hotéis para home office da vida, né? Então, em vez de você ficar em casa, home office, só que criança passa, cachorro passa, tudo, você aluga um quarto de hotel e um andar inteiro dos hotéis ali na orla de Copacabana, de alguns hotéis, já estão virando home office para a pessoa ir lá e tem uma impressora, tem um computador, e estão fazendo receita com isso, para se livrar da família, exatamente, se livrar da família. Mas esse day use para cariocas também está acontecendo maior. Mas ainda está tendo muita restrição, porque as pessoas têm medo ainda da limpeza, porque você vai fazer um day use, mas você vai entrar naquela piscina, todo mundo vai ter coragem de entrar naquela jacuzzi. Então, essa resistência, que é o medo que a gente também trabalha no curso, agora também fazendo a janelinha, no curso de comportamento consumidor. Eu identifico a minha necessidade, mas você tem coragem de seguir em frente? Então, você agora está cansado, entrou de férias, sua empresa te colocou de férias, e o que você vai fazer no Rio de Janeiro? Como é que está vindo, os hotéis no Rio estão começando a ter hóspedes, pessoas de Minas ou São Paulo que chegam de carro aqui, porque pouca gente está vindo de avião, setor, então, de aviação, então, não vou nem comentar, que isso daí, Jesus. Agora... Deixa eu ver o comentário aqui. Difícil vender turismo pelo medo de expor os clientes a um risco que você não controla. É pior do que você não controlar. Na verdade, você não tem nem dados suficientes para você controlar. Esse IgG existe, não existe? Você pegou IgG, já teve tudo certo em março. Será que você tem agora? Como é que você controla isso? Não tem nem as informações corretas. Então, sim, é um setor que eu acho que vai ser ainda bem impactado. Turismo... Quem consegue ir para uma versão online, como os museus de Nova York estão indo, como a Broadway está indo, como o Louvre também foi, se bem que o Louvre já abriu, né? Com várias restrições, mas já abriu. Se eu não me engano agora, o Cristo e acho que o Bondinho também estão para abrir, ou estão próximos de fase de abertura. Mas ainda é difícil você vender isso. O que eu recomendei, eu tive aluno em agência de turismo, e, sim, muito marketing de conteúdo. Como não perder esse cliente? Com marketing de conteúdo. Principalmente no começo da pandemia, era você ter, sim,
muito relacionamento com o seu cliente e fazer muito conteúdo. Fazer muito conteúdo de quê? Ajudar esse cara a cancelar uma viagem, ajudar esse cara a planejar uma viagem para o futuro, ajudar esse cara que já é seu cliente a fazer planos, porque fazer planos faz bem ao ser humano. Ser humano não pode viver vivendo na expectativa, nesse medo de que eu não vou ter o futuro. Então, se você faz conteúdo online, se você começa a trazer ele para perto de você e dizer, olha só, quando tudo isso estiver melhor, eu vou ser a empresa que vou te atender. Por que eu vou ser a pessoa que vai te atender? Porque eu te ajudei na hora que você não sabia como cancelar nada. 2, fui eu que comecei a te falar coisas positivas na época que você estava para baixo, que é o que nós estamos agora, numa fase que... Quando você vai viajar? Quando alguém aqui tem certeza que viaja? Ninguém aqui ainda tem certeza. Não é nem só a sua vontade, a gente ainda não é nem aceito em outro país. Tipo, se você quiser agora... Não, mas eu vou para a Europa, eu não tenho medo. Quais países te aceitam? Então, eu acho que esse setor de serviços tem que quem pode se adapta, quem não pode se adaptar, porque necessita muito da parte física ou de limitações tipo governamentais, de ou está aberto ou não está aberto, passagens poderem serem emitidas ou não, ter muito conteúdo para oferecer para esse seu cliente. Só um minutinho, Henrique, eu já vou te passar a palavra. O Guilherme também falou aqui do setor de eventos. Eu e o Cristiano já participamos de uma consultoria para uma empresa de eventos. E eu falei com a dona. Realmente, é um setor que praticamente parou. Qual evento tem no Rio Centro? Qual evento vai ter no Maracanã agora? Quando vai ter? Então, as empresas estão tendo que se reinventar nessas situações de eventos e o que ela pode, sim, atender online, como eu dei exemplos aqui de congressos. E congressos, gente, não são só os acadêmicos, temos congressos médicos, congressos de tudo que você possa imaginar, e estão acontecendo, as pessoas precisam trocar muitas informações, e nesse mundo agora a informação não para, não vai parar nunca, mas alguns que precisam ser físicos não estão acontecendo. O que a gente viu muito na pandemia foram grandes shows. Quem aqui não viu a live do Caetano? Entendeu? Então, devia pelo menos saber o que eu estou falando. Mas aí sim, grandes cantores fizeram boas parcerias. Ou com a Ambev fez várias, inclusive aquela dos amigos dos sertanejos, né, do Leonardo, do Chitãozinho Chororó, e levou uma bolada com aquilo. Como também a Globoplay, que patrocinou o Caetano nos 70 anos do Caetano. Então, são maneiras diferentes. Você acha que o Caetano alguma vez imaginou que ele ia cancelar não sei quantos shows e ia fazer uma live da sala da casa dele, com uma estante belíssima por trás, by the way. Mas fez. E provavelmente fez um bom acordo com a Globo. Henrique, eu ia falar, também fazendo um ganchozinho com o que você pode aprender de marketing, né, e como é que você pode olhar para o serviço. Você consegue dividir serviços daqueles que são intensivos em pessoas e os que são intensivos em capitais. Você vai ter um segundo quadrante para baixo, se eles são inseparáveis, ou seja, na hora que você presta o serviço, no momento em que a pessoa consome, ou você presta o serviço e o consumo acontece depois. Isso é uma forma de você dividir os serviços para resolver aquela primeira coisa que a gente falou, depende do serviço. Então, por exemplo, serviços intensivos em pessoas e inseparáveis, a gente tinha uma cabeça, por exemplo, uma aula. De um modo geral, você tinha que imaginar que as pessoas deveriam estar juntas, certo? Certo. Não mais. Não mais. Nós reinventamos. Aqui. Quantas pessoas estão aqui assistindo a gente 58. E que não está mais todo mundo junto? 58. Pois é. Então, a gente continua existindo contato. Então, vocês falaram em congresso, eventos. Dependendo do evento, seja ele musical, seja ele acadêmico, seja ele o que for, você tem que olhar para a essência dele. Né? É transmitir informação. Quais são as ferramentas de transmitir informação? Tá? Então, assim, quem está no evento, você pode focar nisso. Por exemplo, Jerônimo está vários bootcamps rodando por aí. Claro, porque a necessidade de informação continua acontecendo. Você só mudou a ferramenta. Então, a gente tem que mudar um pouquinho o mindset, porque tem como você entregar isso. Serviços baseados, são separáveis, intensivos em pessoas, esses deslancharam. Por exemplo, Cris falou de game, mas é software.
filmes, músicas, serviços de arquitetura, serviços editoriais, já eram serviços tradicionalmente que usavam, não dependiam de estrutura física e continuaram desse jeito e continuam sendo demandados. Tá? Agora, tem outros tipos de serviços que são intensivos em capitais inseparáveis, como restaurante, banco, serviço médico, hospitalar, hotel, por aí vai. Aí não tem muito jeito. Aí, e só lembrando, gente, o título da discussão de hoje é marketing pós-pandemia. Na época de pandemia, não dá para ir para um hotel, ponto. Você tem que ficar em casa. Aí não tem jeito, não tem como você reinventar. Tá? Agora, os hotéis estão fazendo o que estão fazendo, vocês falaram, a ideia é boa, mas porque a gente teve alguma flexibilização. Sim, tá? Até porque a gente não sabe nem se todo mundo que está aqui é do Rio, né? Mas levando em consideração que se são do Rio, ou pelo menos pessoas de estados que estejam já na mesma... Como é que se chama? Então, assim, você tem que olhar... E, na verdade, assim, o que eu falo? Você entendendo, quando eu falei dessa matriz, primeiro para você poder entender muito bem o que é o seu serviço. E depois você olhar muito bem que serviço você presta e que necessidade você está atendendo. Tá? Porque, por exemplo, uma agência de turismo, tá? O que ele faz? Resolve seu problema. Te traz segurança. Você, quando contrata uma agência de turismo para fazer o seu pacote de viagem, você quer segurança para que tudo dê certo. Então, assim, isso vai voltar, você tem que estar pronto para o teu cliente pensar, e aí? O hotel tal é bom? Ele está atendendo as regulamentações de saúde, de higiene, do que quer que seja? Eu quero fazer um day use, né? Tá bom, vai fazer um day use. E aí, o hotel está sendo legal? Essa referência que você continua podendo dar. Você tem que sair um pouquinho do seu tradicional, mas você continua sendo fonte de referência e sabendo que você dá a dica e você ajuda ele a resolver o problema. Uma agência de turismo, fazendo como uma consultoria, ela não impede que o problema aconteça, mas ela te passa a segurança que você vai ter uma ajuda para resolver o problema muito mais fácil. Então, assim, dá para você olhar para o serviço e você olhar o marketing de serviço ou trabalhar serviços para não acontecer. Você fala assim, serviço é tudo igual? Não, não é tudo igual. Não é. Eles são muito diferentes, tá? Mas muito diferentes. Então, assim, eu diria para você seguir por aí. Vamos falar de serviço. Temos 2 pontos aqui para falar da galera. Um, que é realmente um problema que eu acho que foi a maior, vamos dizer assim, pancada que o setor de serviços de agências tomaram, foi quando tiveram o Decolar, Hotéis.com, essas empresas vieram com força. Muitas agências de turismo quebraram, né? Porque as pessoas começaram a fazer suas próprias compras, ao invés de antes você sempre ligar para uma agência de turismo para fazer a reserva do seu hotel. Um Decolar, ou Hotéis.com, qualquer coisa do gênero. Então, a Raquel coloca aqui, as pessoas compram pelo Decolar, mas quando tem problema, liga para o agente de viagens. Exatamente, como o Henrique falou. Agente de viagem não é vender a passagem, já resolver problema. Resolver problema ou sugestões. Por exemplo, eu posso dizer, eu fiz uma viagem, há muitos anos não usava a agência de turismo, porém eu precisei de uma agência de turismo, porque eu ia para um lugar muito diferente do que eu conhecia. Não só era uma tipo a viagem aventura, não sei se ainda existe esse tipo de termo, e obviamente eu não tenho nem cara de ser muito do estilo, mas eu era louca para conhecer a área e eu fui para uma viagem de aventura na Patagônia. Eu falei, cara, eu vou me perder, eu não vou ter noções de ter conhecimento, por mais que Decolar, a internet me coloque, eu não me senti segura. Então, acabei contratando a agência de turismo para isso tudo. Mas, exatamente como o Henrique está batendo. Informação, credibilidade. Isso vocês vão ter que continuar batendo, e batendo muito nas redes sociais, para vocês não serem esquecidos. A outra pergunta aqui, gente, é da Denise. Parabéns pelo debate. Obrigada, Denise. Uma pergunta. Qual a percepção de vocês com a relação ao setor de aviação? O Zoom se tornou um concorrente forte, sobretudo no que tange a viagem dos profissionais inseridos em empresas, que talvez não voltem a viajar como antes. Investir mais em viagens turísticas pós-pandemia? Vai ser boa, hein, gente?
Gostei dessa. E aí? Posso Vai, falar? go, go. Não, porque foi o primeiro ponto que eu falei. As empresas aprenderam a operar à distância, tá? Você não precisa mais viajar para encontrar alguém. Você descobriu que se bobear, a reunião é até muito mais produtiva, com todo mundo com o seu computador, abrindo os seus arquivos e compartilhando os arquivos. E, na verdade, assim, esse não é um problema. O Zoom surgiu na pandemia? Não. Concorrentes do Zoom já existiam antes da pandemia? Sim. Agora você descobriu que dá para fazer. Eu, no começo da pandemia, eu falei, eu nunca fiz tanta reunião na minha vida, porque o PX, inclusive, a gestão fica em Brasília. Eles vinham uma vez a cada 3 meses. Agora, toda semana eu tenho reunião com eles. Isso vai voltar atrás? Não. Para algumas culturas... Você está rindo, né, Fernando? Tudo porque bem. agora virou castigo. Porque eu também estou tendo tanta reunião com o Henrique que eu nunca tive tanta. Pois é, que antes tinha que marcar um horário comigo, você está na PUC, não está na PUC, por aí vai. E todas nós estarmos juntos no mesmo horário era uma dificuldade. Agora, 9 horas da manhã, todo mundo no celular, porque você pode abrir o Zoom no celular. Por que não? Eu ainda consigo silenciar o Zoom de todo mundo, porque fazer reunião com 10 pessoas é complicado. Mulheres. Coisa que no presencial... Não é porque mulher, não, são 10 pessoas mesmo. Não, mas então 10 assim... mulheres que eu quis dizer. Essa concorrência de Zoom, setor de aviação, de novo, vai depender de qual país. Tem culturas que a gente chama de alto contexto, que elas são negociações lentas, ritualísticas, demoradas e que exigem a presença física. Caso clássico, China. Então, para a China, você vai continuar pegando avião para ir. Para o americano, que é de baixo contexto, reuniões rápidas, eficientes e sem muito ritual, não, você vai fazer pelo Zoom. E Brasil? E você tem no meio do caminho mais para alto contexto. Tá? Então, se eu tiver que apostar, a gente ainda vai gostar de reunião física. Tá? Depende muito da cultura de cada um, cultura de cada empresa, mas a presença física ainda vai valer a pena. Qual é a grande sacação? E por isso que é importante você entender esse tipo de coisa, né? Se eu for negociar com a China, não inventar de tentar fazer uma reunião via Zoom. Vai dar errado. Assim como, provavelmente, se você tiver que negociar com o Brasil, talvez o Zoom não funcione tanto. Talvez mude um pouco a característica de você vai, visita, conhece, sai para almoçar com o cara e depois fala, beleza, vamos sentar, cada um faz o Zoom, mas você ainda continua. Então, dependendo da cultura, essa concorrência não é tão direta. Vai existir, Henrique, a gente tem que pensar que o Brasil não é uma cultura só, né? A gente tem uma cultura... O Sudeste tem uma cabeça, o Sul é outra, e com certeza o Nordeste teria uma outra totalmente. Então, essa mudança será muito grande. O Jerônimo deu uma zoada na gente, dizendo que a gente está vivendo uma aglomeração de reuniões, e isso não pode. Por aí. Também temos aqui, gente, uma pergunta de... Cris, aí, jogo para ti. Melhores práticas de marketing para as agências de turismo. Eu dei as minhas sugestões, muito conteúdo, muitas ajudas e uso do online no momento. Relacionamento também, acho que cada vez mais para trabalhar mais relacionamento e conteúdo, se você não está conseguindo vender pacote de viagem, né, que é o grande problema, geralmente ele vai rodar em cima de você fazer uma manutenção do cliente, que é inclusive uma característica de serviço, né? A gente não pode estocar o cliente, mas a gente tem que arranjar um método de fazer isso, né? Então, a ideia é verdade. A ideia é o seguinte, você manter a proximidade. Na verdade, você reduzir a distância psíquica com o seu cliente e fazer com que ele pense em você constantemente. Então, na verdade, existem uma série de formas diferentes de você conhecer o mundo e lugares, por exemplo, que a empresa oferece. Então, oferecer pacote para Nova York, oferecer pacote para Beijing, etc. Ok, você não pode viajar agora? Não tem problema. A gente tem links aqui na página para você conhecer o museu na versão virtual, né? Fazer um passeio, para você ver vídeos dos locais, você se programar para o futuro. E a ideia é você estar num relacionamento pré-viagem, de maneira a você construir na cabeça da pessoa a proximidade suficiente para quando isso aqui acabar, ela resolver, não aguento mais ficar em casa, agora eu vou viajar e vou comprar, ela não só pensar em você, como ela já pensar numa série de coisas que você ofereceu para ela.
Marketing de conteúdo não significa, assim, pacote para Nova York, nesse caso, né? A R$ 2.500 com passagem e hospedagem. Não, significa Tá até mais barato que isso, tá? Não é. Significa, na verdade, você oferecer a cidade em si, o que ela representa, onde você pode ir. Muitos desses passeios agora estão virtuais. Né? Não existe porque o site da sua empresa não levar você para lá. Olha só, isso é uma prévia do que você pode esperar. Né? Ver uma obra de arte online não é igual a ver uma obra de arte no local, quando você vai no museu. Mas te dá o gostinho e te dá aquela vontade de querer ir lá e ver aquilo no real. Então, agora é a oportunidade para a empresa de turismo criar os desejos futuros. Né? E não perder as pessoas. Porque realmente negociar em si vai ser difícil. De vez em quando você vai conseguir alguma coisa. Né? Mas ainda é e outra coisa importante. Tem uma parte de business que não é negociação. Tem uma parte de business que é técnica. O técnico ainda vai precisar atravessar meio mundo para ir verificar uma coisa no quinto dos infernos. Tá? Que não pode ser feita via Zoom, porque eu já fiz reunião técnica via Zoom. Tenho experiência vasta de resolver problema técnico não via Zoom. Não foi o Zoom que eu usei, mas via videoconferência. Porque agora faz não sei o que, não sei o que lá. Cara, não está funcionando, eu já fiz isso. Né? Quem nunca ligou para o suporte, aí o cara começa, tira o plug da tomada, não sei o que lá, não sei o que lá. O aí problema está entre a cadeira e a mesa. Ele acha que eu sou retardado, esse não é um problema de BIOS. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já fiz tudo isso. Eu estou ligando para você porque o problema é outro, que eu não consigo resolver com essas técnicas. E então você ainda vai ter gente se transferindo por aí. Você pode focar tanto nessa visão, que vai ter um monte de coisa que vai precisar de conserto, né? Vai precisar, vou dar um exemplo, de novo voltando para a minha experiência, tá? Servidores agora estão sobrecarregados e você precisa de técnico visitando os servidores. Cara, o técnico tem que andar e às vezes, cara, o técnico está no Japão e o servidor está nos Estados Unidos, tá? Então você tem essa característica. Outro ponto tem as preparações todas para as visitas futuras. Então, você tem várias frentes para trabalhar do ponto de vista de, não perder o futuro cliente. 2, tentar resolver o problema, porque agora em si você tem um problema grave relacionado às pessoas viajarem neste momento. Mas ainda tem pessoas viajando. Né? Não está completamente zerado. E criar os desejos, trazer eles de volta, né? Criar oportunidades para o futuro, talvez seja a melhor jogada nesse momento, né? Porque você mantém as pessoas próximas. Inclusive, você pode vender pacotes virtuais, né, para o futuro. Coisas que são gratuitas você indica para as pessoas, coisas que não são gratuitas você pode fazer processo de intermediação, né? Tem muitas experiências que podem ser trabalhadas nesse momento e que na verdade servem para criar nas pessoas a vontade de posteriormente executar aquilo no mundo físico. Gente, olha só, estamos nos últimos 13 minutos. Quem quiser escrever mais alguma pergunta, eu também tenho agora uma nota da PUC que acabaram de colocar aqui, que existe uma declaração da participação, mas tem umas regrinhas, vocês têm que clicar ali no chat, se eu não me engano, ali, link da lista de chamada, para poder registrar a presença e poder receber o certificadozinho. Mais alguma pergunta de vocês que vocês gostariam de falar? A gente pode continuar falando aqui. Como é que vocês gostariam? Eu esqueci. A PUC, quando a gente acha que volta... Luiz, olha, chute, tá? Vou dar um chutão. O Luiz, posso falar uma coisa? A turma dele me perguntou, na última aula... Qual é o MBA dele? Management. Eu fiz. Eu fui a única desses 3 aí que fiz o management, posso falar bem. Na última aula, antes de todo mundo para o virtual, me perguntaram: o que você acha da pandemia, o que vai acontecer? Eu falei: nada, vou continuar, não vai ter nada desse tipo. A aula seguinte já não teve. Tá? Então, Luiz, eu vou me recusar a tentar dar outro chute desse, porque eu já errei feio uma vez. Tá? Então... Chute em princípio, março do ano que vem, mas não existem garantias. Luiz, eu acho muito diferente, tipo,
antes de março, isso é certo que a gente não volta. Não temos estrutura, a PUC fez todos os estudos que você possa imaginar para saber se dava para entrar meio a meio. Houveram vários estudos, perguntas, questionários, se dava, se não dava. Mas antes de março não rola com certeza. Temos que rezar para que em março a gente volte um ano letivo normal, porque acho que, principalmente para quem está em graduação, ou para quem, né, assim, para os meninos mais novos, eu acho que, como eu fui aluna PUC, eu posso dizer, a experiência de viver dentro da PUC foi, assim, uma grande experiência de vida. Eu amei fazer graduação lá, então, para a galera da graduação, é a primeira que eu penso. Porque são meninos mais novos. Eu acho que com um MBA você aguenta assistir aula online, você tá, sei lá, você tá focado, você sabe por que você entrou, mas não necessariamente um menino de graduação ele consegue esse foco todo. Eu espero que o MBA Management esteja sendo realmente bom, o que você está dizendo aqui. Eu amei. O management, na minha época, era o dia inteiro de segunda-feira, era um outro modelo. Isso aí eu fiz antes do mestrado, antes do doutorado, antes do mestrado. Era um outro modelo, mas era muito legal. Então, espero que você esteja... Mas, Fernanda, deixa eu fazer até a propaganda dos nossos depois cursos, agora a gente vai fazer propaganda, agora é a hora. Você falou voltar e tal, mas os cursos online também. Gente, até bem pouco tempo atrás, você lembra, esse ano eu conversei contigo sobre curso online, falei, realmente eu precisava aprender sobre isso, porque eu acho que isso vai crescer e tal. Isso foi final do ano passado, começo desse ano. De repente, da noite para o dia, a gente teve que se virar, a gente teve que aprender. Tem técnicas muito legais, tem coisas que o online te permite fazer, que às vezes até o presencial não permite por limitações físicas. Tá? Então, assim... Eu amei. Eu não posso reclamar. Dar aula online foi muito bom para as minhas turmas. Meu curso de marketing de relacionamento foi muito legal. Eu posso dizer que a experiência tem sido uma experiência muito interessante. Vou fazer uma propaganda da PUC, até porque eu dou aula online em outras instituições. A PUC criou uma estrutura muito bacana, que dá muito suporte ao professor para fazer isso, com ferramentas incríveis, de você dividir turma em grupo, de você fazer apresentação, não só compartilhar slide, mas você desenhar e fazer um quadro branco. A interação tem sido muito bacana e não perdemos em função de estar à distância. Óbvio que assim, é sempre bom, você perde aquele conversa no intervalo, você fala com o aluno, por aí vai, mas fora isso, eu acho que a PUC está com uma estrutura muito bacana nesse sentido para dar aula online. Eu também gostei bastante. Minha experiência também foi muito boa. Já falando, os cursos de capacitação, gestão e marketing, que na capacitação, gestão e marketing engloba o curso de comportamento do consumidor, que eu dou, curso de marketing de relacionamento, eu também dou. A Cris dá nas terças-feiras o marketing digital. Às quartas-feiras tem o curso de marketing e gestão, e nas quintas-feiras tem o marketing de mídias sociais. Realmente a gente deu todos esses cursos online nesse semestre. Foi muito legal a troca, foram turmas bem participativas e, como o Henrique reforçou, toda a infraestrutura que a PUC disponibilizou para a gente foi incrível. Todos os recursos que a gente tinha para estar próximo do aluno foi muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma parte aqui que alguém está falando aqui. Não, agora eu vou, enquanto o Fernando está olhando aí, do nosso lado a gente tem um programa de capacitação de gestão internacional, tá? Que ele tem marketing global, tem gestão estratégica global, logística e finanças globais, tá? São 4 módulos básicos que você pode fazer e no final você ganha o certificado de gestão internacional. Hoje, obviamente, eu vesti a camisa do marketing global, mas tem também de estratégia, de finanças e logística. Só fazer um parênteses, eu acho que eu queria mostrar para vocês como é que você aprender, você estudar e você ter professores com bagagens teóricas muito ricas, porque você consegue pensar problemas
não é que seja, eu não gosto da expressão fora da caixa. Você pensa dentro da caixa, mas da caixa certa, com a ferramenta certa, com a técnica certa. Tem muita coisa que a gente está ouvindo por aí que ouviu o galo cantar e não sabe muito bem aonde e são ditas como verdades. Eu tentei a todo momento aqui trazer para você e falar assim, olha, isso aqui está lá, isso aqui já existe, é só um olhar diferente, é só você treinar esse olhar, só você refinar o teu olhar. E esse curso feito pela PUC, do jeito que é feito, com os professores que tem, com a coordenação que tem, ele permite muito o aluno fazer esse manejo entre teoria, que é uma baita de uma caixa de ferramentas, você saber usar essa teoria para pensar uma realidade, seja ela tão complicada como essa pandemia. A gente nunca viu nada desse tipo. Mas dá para pensar. Tem que ter que reinventar a roda. Cris. Olha só, eu só tenho uma coisa para dizer. O curso de marketing digital e o curso de mídias sociais ganhou muito com o online, porque agora eu posso abrir o Google Ads e mandar todo mundo abrir também. Vamos fazer agora, bonitinho, né? Que era uma oportunidade que eu não tinha de fazer na PUC. Nesse ponto eu vou dizer para vocês que eu amei, tá? Foi uma coisa que ganhou muito. Quem trabalha com essa área, eu posso mostrar. Eu abro uma rede social e a gente pode ver na hora. Ou então, abre a sua, compartilha comigo para a gente poder discutir métrica e etc. Avaliar conteúdo, etc. Ganhou muito, né? Outros, na verdade, ganharam em formas de ferramenta. É uma ferramenta diferente, uma forma diferente. Então, embora eu sinta muita falta do convívio, né, com os alunos, do cafezinho, né, da descida para ir tomar lanchinho, etc., né, do papo ao vivo, que inclusive tem gente que tem mania de ficar com a câmera fechada, que é agoniante. A gente ganha muito em termos de ferramenta que a gente pode utilizar durante a aula. Né? Isso é um ganho enorme em relação ao presencial puro, porque por uma questão de custos, a infraestrutura não permite que a gente tenha isso. Né? Mesmo uma universidade como a PUC, que tem uma infraestrutura muito grande, muito boa, né, de qualidade, a gente ganhou no online uma infraestrutura extra que permite a gente fazer uma série de atividades extremamente legais e mais práticas do que a gente poderia fazer na sala de aula, justamente porque a gente consegue acesso a essas coisas na hora. Sem delays, vai para casa e faz isso, depois me diz como é que foi. Que é um pesadelo. Aí vai ficar conversando pelo WhatsApp. Mas aí, professora, eu fiz isso, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui sentada. Abre aí, manda para mim e vamos ver como é que funcionou. Então, Iriana, foi ótimo. Só um minutinho, Cris. Iriana, esses cursos todos que a Cris está falando, tanto de marketing de mídias sociais que a gente abre, eu também dou o curso junto com a Cris, e a gente abriu o Instagram e foi empresa a empresa. Já teve, terá agora as inscrições para todos esses cursos, já estão no site do CCE, tanto da capacitação em gestão e marketing, com os cursos que eu falei, tanto com a capacitação de internacionalização, gestão internacional do Henrique, também todos são pelo CCE, no site da página do CCE, já estão todos abertos. E as aulas estão previstas para o dia 24 de agosto, em princípio, mas todas as informações vocês têm no CCE, e o CCE tem um WhatsApp que vocês podem fechar, ou a venda também, pagando tudo, pode ser pelo e-commerce do CCE, muito fácil de vocês terem maiores informações. Para quem quiser qualquer outra informação dos nossos cursos, eu vou deixar aqui para vocês o meu WhatsApp, para quem... WhatsApp não, perdão, meu Instagram. Meu WhatsApp não. E lá eu também dou dicas, falamos sobre várias coisas, eu acompanho várias empresas que não foram atendidas pelo PayEx ou que já passaram como meus alunos. Estou escrevendo aqui para vocês. O professor Henrique também vai escrever. E a professora Cristiane também. O Instagram, professor Henrique Pacheco. Não vão no Instagram da Cristiane. Não. Pessoal. Escreve no da Fernanda, que ela passa. Teve um dia que ele tinha coisas, mas aí ele foi hackeado, foi deletado, tudo que tinha lá dentro foi perdido, e atualmente ele tem, 6 fotos. Então não vale a pena ir lá. A Cristiane não é uma menina do Instagram. Fernanda é. Cristiane é menina do Google AdWords, do Facebook Ads.
né? Essa é a minha área. Eu faço propaganda, A Fernanda é paga e lá fica das assim mídias por sociais detrás, mesmo. escondida, né? A E a Fernanda é Fernanda, mídia mulher, social mesmo, eu aprendi tudo com ela. Tomo cada bronca. A Denise também, que estava aqui também. Gente, será um prazer recebê-los lá na conta. O que eu puder ajudar vocês, o que vocês quiserem de dicas, sugestões. Sugestões para os próximos webinar também a gente agradece bastante. E foi um prazer tê-los aqui com a gente. Será um prazer encontrá-los vocês. O fone da Cristiane, o som é perfeito. É Logitech. Gamer. Eu Não é preciso Logitech disso. seu, não? É a Logitech. Eu preciso de fone decente quando eu tô numa raid, gente. Não tem jeito. Vamos voltar mais vezes aqui, vamos entrar em contato com o CCE. Foi um modelo que a gente gostou bastante, a gente se divertiu bastante. Falo por mim e tenho certeza que Henrique e Cristiane também gostaram bastante. Muito bom, gente. Obrigado por todos terem Obrigada. vindo. E o que quiserem, podem escrever para a gente, tá? Só escrever aí pra gente que a gente recebe. Botei lá no Instagram. Enfim, E o da Cris, quem quiser perguntar para a Cris, pode também escrever no meu, que eu faço a ponte, porque aqui a rede social aqui fica comigo mesmo. Se vocês quiserem, eu posso colocar o e-mail aqui, o meu e-mail de trabalho para esse tipo de coisas, ó. Vou publicar aqui, ó. E obrigada a todos pelos elogios aqui, os comentários, a participação de vocês. Luiz Fernando, curta bastante o seu MBA Management. Foi maravilhoso para mim. Então, curta bastante ainda essas aulas online. Tenho certeza que está aprendendo bastante. Jerônimo aí, obrigada. Luciana, Catarina. Aí a galera já tá doido pelo marketing digital. Espero que vocês também tenham gostado do webinar. Um beijo a todos, são 8h30, a gente acho que vai cair daqui a pouco. Se não derrubar a gente daqui a pouco está saindo. Sintam-se livres para saírem da sala. Muito obrigada pela participação e estamos abertos a contatos por fora. Tá bom. Obrigado, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.